Então, pessoal, vamos começar a falar um pouco hoje sobre o conteúdo que eu posso chamar de teórico, né? Hoje eu vou falar uns primeiros tópicos realmente importantes de orientação a objetos, que a gente fala de herança, polimorfismo, reescrita. Eu vou dar algumas noções iniciais de herança. E na segunda-feira, ou até na verdade antes de segunda-feira, eu vou já soltar uma videoaula explicando sobre algumas questões de objetos em Java, tá? Então, eu vou compartilhar aqui o conteúdo. Vocês estão enxergando os slides aí? Sim. Sim. Então, tá. Nessa nossa dinâmica, a ideia é continuar com o assunto de programação orientada a objetos. Essa seria o equivalente à nossa aula 7, né? Mas, vamos lá. Seguindo aqui um pouco. Tecnicamente, a gente tem falado que a nossa dinâmica é para, quando a gente reorganiza os conteúdos, essa organização que eu sugeri para vocês em forma de pacotes e objetos, é para promover reuso e organização do fonte. Entretanto, há várias formas de fazer reuso. Reuso é você não escrever o mesmo fonte duas vezes. A primeira forma de fazer reuso que vocês aprendem lá em PC1 são a criação de funções, que são trechos de código que você nomeia e compartilha em vários pontos do sistema. Entretanto, a gente quer fazer agora reuso de coisas mais elaboradas, não é só uma função. Se a gente criar um objeto, a gente quer reutilizá-lo, o objeto do reuso. Só que a gente pode intensificar esse reuso para formas mais avançadas. Então eu uso como para entregar um software de qualidade, copiar e colar texto de código, a gente não pode falar que é reuso. Então, se você pegar um determinado software e tem dentro dele 10 trechos de 20 linhas sequenciais iguais espalhados pelo sistema, isso não é reuso. Porque se você encontrar um bug e tiver que consertar um desses trechos de código, você vai ter enorme dificuldade de manter a qualidade ajustando esse erro em tudo. Inclusive, provavelmente vai acontecer de que os trechos de código eles sejam diferentes em cada uso. Porque você faz copiar e colar hoje, na próxima rodada que você consertar, você não vai lembrar de sair e lembrar que esse código repete e fazendo ajustes. Então, reuso é uma das principais vantagens anunciadas de orientação a objetos, é um uso mais consciente, com mais qualidade. É um mecanismo baseado no conceito de classe, de composição, que tem um, e herança. Quando você fala que na determinada conta bancária tem um cliente, e lá dentro você insere determinado conteúdo, essa composição do tipo, a conta tem um cliente, a especificação do cliente está separada. Então acaba que você aproveita todo o conteúdo do objeto. Se você construir um prédio, você não precisa saber como construir o tijolo. Você aproveita toda a teoria de tijolos, paredes, com a composição de objetos, você vai construindo softwares mais complexos com menos material. Tá? A composição ela é um tipo de reuso de software. Tá? Esse relacionamento que a gente chama de tem um ou é composto de, vocês devem estar começando a enfrentar na composição de conta e cliente, embora todo objeto cliente já tenha um campo string, que é um outro objeto, essa relação já existe, tá? A gente pode fazer composição com tipos primitivos ou com referências a objetos, assim como a gente faz uns testes na parte teórica. Eu tenho os operadores de seleção, que é aquele pontinho quando eu navego no objeto, que eu vou pulando de composição em composição, selecionando métodos que eu vou chamar. Lembrando sempre do que eu falei na aula anterior, mais de uma semana e meia atrás, sobre atributos estáticos, que tem uma forma muito peculiar de trabalhar com o conteúdo de E1. Os métodos atributos estáticos são elementos pontuais de uma instância de um objeto. Tá? Outra forma de reuso muito interessante é a herança, forma que vocês não viram até agora praticamente, tá?
Então, a criação de novas classes, eu posso derivar classes existentes. Então, no exercício prático, no primeiro momento eu pedi que vocês criassem a classe conta. Essa classe conta, ela pode ser do tipo poupança ou tipo corrente, mas a gente vai fazer que, em vez de usar a mesma classe com uma espécie de condicional, um if lá dentro para fazer essa seleção, nós vamos criar umas classes especiais que derivam de conta e colocam somente comportamento especial de um tipo específico, fazendo com que eu aproveite todo o conteúdo e especialize. É a mesma ideia que eu tenho que, ao definir um mamífero, eu defino que é um animal, que tem mamas, que eventualmente vem de uma placenta, tem uma relação biológica com a mãe durante seu período de nascimento, mas o mamífero em si ele não existe, mas ele é uma descrição de um objeto. Quando eu falo, por exemplo, cachorro, ele é uma especialização. É tudo que o mamífero tem, só que eu não redescrevo o mamífero. Eu apenas atribuo as novas características do mamífero que definem um cachorro. Então a palavra ela é sugestiva, ela tem a herança, o melhor substantivo que a gente costuma usar é a ideia de estender. Então uma classe estende o conteúdo da outra, ele especializa, ele coloca mais atributos, especialização da função do objeto. Então, partindo da classe que já existe, eu posso redefinir algumas coisas, criar outras coisas e falar um tipo de classe diferente. Então, aí eu tenho o exemplo de uma classe produto, né? Bem trivial, o produto tem um string nome, um preço. Construtor está ali o vazio, né? Que ele é opcional. Um construtor com dois parâmetros, que eu expliquei para vocês que a gente pode ter dois construtores, um vazio, e nesse caso com parâmetros diretos. E eu tenho uma função que chama eCaro, que ela diz que ela é verdadeira se o preço for maior que 100. Essa função eCaro, ela é a mesma e ela é correta para todo e qualquer objeto? Não é a mesma, não. Por exemplo, se eu falar que o produto é um celular, o eCaro ficou meio fora de contexto, não ficou? Ficou. Mas bem, mas de forma geral, para um produto, é caro, maior que 100 é um bom ponto de partida, não é assim? Podemos dizer? Acho que sim. Seguindo aqui então, eu vou criar agora livro. Repare que livro tem também nome e preço, eu copiei e colei. E além disso ele tem dois atributos a mais que é autor e páginas. E a função é caro dele é igualzinha do produto. E além disso eu criei a função é grande, onde ele tem maior de 200 páginas. Isso aí tranquilo? Beleza? Tranquilo. A proposta é, todo mundo concorda que um livro é um produto no nosso mundo real, geralmente? Sim. Então, ao eu descrever um produto e ao descrever o livro, está sendo recorrente que várias características de livro também são de produto, porque o livro é um produto. Então, a proposta é mostrar um mecanismo que a gente vai chamar de herança, onde, ao definir o livro, eu vou aproveitar essa classe produto. E o que já foi definido para não repetir, porque copia e cola não é reuso. E aqui eu tive copia e cola. Fica clara a motivação? Sim. Então, repetindo a motivação, o código é repetido, tem problemas de manutenção. Se surgir um novo tipo de produto, eu vou copiar tudo de novo. Se eu adicionar uma característica nova clássica a um produto como código de barra, eu tenho que sair colocando em todas as classes, o que não é adequado. E isso cria uma certa confusão. Quando, se eu saber que livro é um produto, e na minha cabeça de objeto do mundo real, o livro é um produto, se a definição de produto não está adequada com o livro, isso pode criar um problema no uso da minha classe, porque eu vou diferenciar. A ideia é que o produto respeite que o livro respeite todas as características do produto de forma bem amarradinha, para eu dizer no meu sistema, todo livro é um produto, não ter chance de errar. A solução de orientação a objetos para resolver isso, nessa composição que envolve reuso, organização e também uma forma de composição mais adequada, a gente chama de herança. Tá? Então aí é um exemplo, até que nesse exemplo é bastante, eu espero que vocês entendam, é bastante simples, né? Então eu tenho uma classe livro, como vocês já faziam, e eu adiciono uma nova palavra-chave chamada extends, que em português seria estender, né? Então em bom português,
Livro estende produto. Todo mundo fala um bom português para entender que se o livro estende produto, ele tem tudo que o produto tem, mais alguma coisa? Sim, sim, tá Tranquilo? tranquilo. Vamos lá. Repete aí, dá uma. Nossa! Ah, seguinte, eu disse que o livro estende produto, na forma com a qual está escrito aqui, né, no slide. Então a ideia é que tudo que o produto tem, o livro tem mais alguma coisa. Nesse caso aqui, como o produto já tem nome e preço definido lá dentro, eu não preciso repetir no livro, porque se o produto tem, o livro também tem. Então eu posso comentar que vai funcionar. Entendido? Se o produto tem a função é caro e o livro tem tudo que o produto tem mais alguma coisa, a função é caro. Como ela já existe em produto, eu não preciso definir. Ao mesmo tempo, como o produto não tem a função é grande, eu posso estender e colocar uma função a mais que produto não tem. Mais claro? Tranquilo? Seguindo aí. Tecnicamente, aqui eu tenho um diagrama. Esse diagrama é uma representação, a gente chama isso de linguagem UML ou diagramas UML. É uma forma de representar classes computacionais de uma forma gráfica, sem implementação, mas que a gente possa entender os objetos. E esse é um diagrama de classe. Repare que eu tenho a classe produto, aquele tiozinho ali quer dizer que eu usei o pacote padrão, tá? Então o produto tem nome e preço, o string double, e tem a função é caro que retorna um booleano, tá? O livro, essa setinha aqui, ó, vazia, apontando para o livro, significa que o livro ele é um produto. Além de tudo que o produto tem, ele tem o quê? Autor e páginas, e a função é grande. Fica claro esse diagrama? Claro, claro. Fica. Claro. Então tá. Então, repare o seguinte. Como é que eu vou usar o herança? Eu vou criar uma classe loja, fiz uma main simplesinha, dei um new livro, tá? E eu passei o nome do livro, o valor dele, o autor e quantas páginas. E eu posso chamar livro, que é o L, né? Ponto é caro e ponto é grande. Primeira pergunta. Livro tem a função é caro? Dentro dele, não. Não, tá comentado, não tá? Mas por que a função é caro funciona? Porque ele é um stand de produto. Isso, na classe produto existe a função é caro. Então, eu vou dizer que produto é uma superclasse, ou de forma sinônima é uma classe base, ou sinônimo é uma classe pai ou classe mãe, e também um ancestral. E livre é uma subclasse de produto, é uma classe derivada de produto, ou uma classe filha, que é o que a gente mais chama, ou classe descendente. São todos sinônimos para dizer que o livro ele é uma especialização da classe produto. Tá? Então eu tenho nomes sinônimos para definir esse processo de que uma classe deriva da outra. Fica claro que se eu criar uma função nova no produto, automaticamente livro já ganha aquela classe. Tranquilo? Sim. Então aí está um exemplo, olha, o que eu chamo de herança simples. Eu tenho a classe produto, com a função é caro. Aí eu tenho agora a classe livro, CD e DVD, baseado numa coisa mais antiga, né? Repare que todos derivam de livro, só que cada um deles tem uma característica diferente. Muito embora CD e DVD compartilham o método, o atributo artista entre os dois. Tá? Professor, Oi? essas classes, essas subclasses não herdam, não sei se subclasses não, elas herdam o construtor? Não, né? Herdam. Herdam? A gente vai ver que ele herda o construtor sim. Ok. Tem algumas particularidades, tem bastante coisa, tem alguns bugs que podem ocorrer se não for bem construído, mas os construtores são herdados sim. Tá? Então, no caso, se produto tinha um construtor com 2 parâmetros,
a classe livro também vai ter com 2 parâmetros. Ok. Tá? Só que tem uma forma específica de construir isso, eu vou mostrar da maneira mais adequada, tá ok? Continuando, então, nessa visão que vocês têm, vocês concordam que assim como eu unifiquei as coisas que são compartilhadas entre livro, CD e DVD e joguei em produto, eu poderia tentar unificar CD e DVD com alguma coisa compartilhada? Porque artista é comum entre os dois. Só que, observem, aqui eu criei uma classe produto. Repare que livro, CD e DVD herdam de produto. E mídia, ele é um outro objeto que tem um artista. E nesse caso, o que esse diagrama quis tentar demonstrar? Que CD, ele herda as coisas de produto e herda as coisas de mídia. Fica claro o que o diagrama quer demonstrar? Ele tá herdando de dois super objetos diferentes. Exato, é isso que o diagrama quer demonstrar. E aí esse slide coloca que Java não suporta. Em Java, você só pode herdar de um único objeto. Você não pode herdar 2 objetos. C++, uma série de outras linguagens permitem o que chama de herança múltipla. É falar que um objeto herda coisas de vários outros. Tem um motivo para você não fazer isso. O exemplo que eu costumo dar em sala de aula é o seguinte: vamos pensar um carro que voa, né? Então, eu tenho um objeto classe carro, eu tenho um objeto avião, e vamos supor que eu tivesse um objeto navio, para piorar um pouco a situação. E aí eu tenho um veículo híbrido, que ele é um carro, um avião e um jato. Quase um Batmóvel da vida aí. Entendido? Um hoverboard que voa. Quase um carro que faz tudo. Voa, navega e anda pelas ruas, tá? Tecnicamente, seria muito legal eu definir carro, definir avião, definir navio, e o carro que voa e navega, ele simplesmente é dos 3 e está pronto. Isso é muito comum no nosso dia a dia, na nossa forma mental de classificar os objetos. A linguagem de programação, no caso de Java, ele não aceita. E aí eu vou dar um exemplo de por que ele não aceita. Tá ok? São vários os pontos de vantagens e desvantagens. Vocês viram que no caso do livro, ele herdou o método eCaro de produto, não viu? Então, se eu chamar livro.eCaro, ele vai chamar a função de produto, correto? Correto. Bem, suponha que o método ligar do carro aciona o motor e dispara as rodas para se movimentar. O avião também tem a função ligar, que ele liga uma turbina. E o navio tem uma função, uma turbohélice que fica debaixo do carro. Se eu fizer então carro que voa e navega, ligar, qual função ligar que ele chama? Fica claro que tem uma ambiguidade aí? Ou não fica claro? Repete, professor. Repete, por favor, Pedro. Vamos lá. Eu tenho um avião, um carro e um navio. Todos eles são classes que têm a função ligar. Ligar um carro é diferente de ligar um navio, que é diferente de ligar um avião. Como, por exemplo, ligar um carro é quando eu dou um disparo, ligo o motor a combustão e as rodas começam a girar. Só que o ligar do avião, na verdade, quando eu dou o ligar, eu tenho que acionar uma turbina muito forte que fica na asa para dar propulsão no jato. E o navio, para ligar, na verdade, ele aciona uma hélice que está debaixo do navio. Então, são 3 funções de ligar diferentes. Se, no exemplo que eu mostrei, ao chamar a função eCaro de livro, como ele herda de produto, eu chamei a função eCaro de produto. Se eu fazer a função ligar desse meu carro que navega e voa, qual função ligar que ele iria chamar? O do carro, o do navio, o do avião ou os 3 juntos? Do carro. Por quê?
É um carro. Não, ele é um carro que voa e navega. O que eu quero deixar claro para vocês é que há uma ambiguidade. É complexo definir qual é, se três funções com o mesmo nome, no mesmo nível hierárquico, eu teria que especificar qual função que eu estou chamando. Vocês concordam comigo? Sim, sim. São várias as confusões que acontecem com herança múltipla. Esse é só um pequeno exemplo. E devido a essas confusões que criam dificuldades na tomada de decisão das classes, Java cortou esse tipo de alternativa. Vou só para vocês, a título de curiosidade, como é que C++ resolve a ambiguidade? Como exemplo desse do ligar. Ele geralmente usa como referência a ordem a qual você escreve o extends. Então, se eu escrever extend carro, avião e navio, vamos supor que ele vai dar prioridade a rodar os métodos de carro, se tiver ambiguidade. Se eu chamar extend navio, carro e avião, eu vou dar prioridade para de navio. Mas é uma coisa muito sutil, cria muita confusão na visão dos arquitetos da linguagem, então eles não permitiram que linguagem múltipla aconteça devido à quantidade de decisões que devem ocorrer e, na opinião destes profissionais, isso geraria muita confusão no projeto. Fica claro essas confusões ou está bastante ambíguo ainda? Tá meio ambíguo, mas acho que tá dando para entender. Eu chego num outro exemplo, mas entendam. Acho que esse exemplo do carro e do avião, onde eu tenho dois métodos com o mesmo nome, e eu tenho um objeto que herda os dois, e eu não saber qual eu deveria escolher para executar, já que ele está disponível, fica claro que esse tipo de ambiguidade pode acontecer? Ah, entendi. Fica claro. Então, esse é um exemplo. Eu não vou aprofundar muito, mas são vários esse tipo de situação onde eu tenho... vamos dar outro exemplo, né? Se as variáveis de produto estão disponíveis no livro, e se eu falar que no avião eu tenho uma classe motor que é a combustão, que é do tipo motor a combustão. E no avião eu tenho outra variável chamada motor que é motor a diesel, sei lá, motor a petróleo, vamos dizer assim. Um é a gás, outro é petróleo. Qual motor que meu carro que voa e navega vai receber? Geram decisões a serem feitas. Então, Java escolheu não permitir isso. Existe um novo mecanismo para... Só que, embora não permita, isso é super legal. É muito bom permitir algum tipo de herança múltipla. Então, os arquitetos da linguagem fizeram uma escolha. Olha, em algumas linguagens é permitida herança múltipla. Java e algumas outras não vai ser possível. Mas para não deixar a herança múltipla, digamos, órfão, e você não puder fazer as grandes vantagens de herança múltipla, que tem muitas vantagens, eu vou fazer aqui um meio alternativo que permite você usar algumas dessas vantagens, com um pouco mais de trabalho, mas de uma forma orientada a objetos na visão do arquiteto um pouco melhor. Tá? Então, primeira solução simples e simples. Se essa solução era ruim, essa aqui não é muito mais organizada? Essa alternativa não resolve a herança múltipla para esse caso em específico? Uhum. Porque basta dizer que mídia também é um produto, adicionar o artista e eu criar vários níveis hierárquicos. Isso não resolve todos os problemas, mas para este exemplo especial resolve. Fica claro isso aí? Então eu posso fazer uma classe que herda de outra, que herda de outra, que herda de outra, infinitamente com hierarquias de qualquer tamanho. Tá? Então a sintaxe é muito simples, é que uma subclasse ela extende uma superclasse envolvida. Essa subclasse elas herdam os atributos da classe pai. Vale lembrar que o atributo private, qual que é a definição dele no modificador de acesso private? Se eu falo que um atributo ou uma função é privada, quem tem acesso a essa função privada? Só dentro da classe. da classe. Isso. Então, se eu herdar, eu não tenho acesso. A classe que herda não tem acesso, porque é privado. O público, todo mundo tem acesso, não tem? Isso.
Então, se eu fazer uma variável ser pública, tudo bem. Eu tenho acesso a tanto na classe interna, quanto a que eu usar externa, quanto uma herança. Eu posso manipular aquela variável sem problemas. A gente vai fazer alguns testes sobre isso. E existe um método que eu falei para vocês que a gente não usa muito, por exemplo, que é o protegido, que é o protected. O que o protegido faz? O protegido diz, se uma função ou método ela é privada, ela só é acessada no escopo daquele arquivo. Se ela é pública, todo mundo externo pode acessar. Se aquele método ou atributo ele é protegido, protected, ele é privado, somente quem acessa é aquele arquivo ou algum arquivo que faça extends. Então, se eu faço que um atributo é protegido, se alguém herdar daquela classe, eu deixo que a classe que for uma herança, fazer a herança, ela possa manipular aquela variável privada para facilitar um pouco o trabalho. Então, essa é a principal diferença entre private, protected e público. Beleza? Bem. Tem um outro também, não tem, Alessio? É o padrão. É o quando não tem nada. Ah, Tem o sim. público, privado, protected e sem nada. O sem nada, ele é maior do que o protected e menor do que o público. Quando eu falar que ele não tem nada, ele não tem nenhum modificador de acesso, ele só quem não vê, se tiver no mesmo pacotinho, no mesmo diretório, as classes acessam. Se eu ponho em outro diretório, eu não tenho mais acesso àquela variável. Entendi. Então, se eu mover uma classe de pacote, eu já perderia acesso. Entendi. Então, quando eu faço aqui, olha, o atributo privado, com acesso somente à própria página, eu faço classe produto, livro extend produto. E eu faço que, no construtor de livro, que essa variável n é guardada em nome, isso vai dar erro, nem vai compilar, porque a variável nome ela é privada, ela não existe na classe produto. Fica claro isso aqui? Claro. Se eu tivesse feito os métodos get, set, como eu citei anteriormente, eu poderia usar set nome. Porque aí, ó, se eu tenho public, void, set nome, eu posso usar aqui, ó, set nome, parênteses n. Porque a variável nome continua existindo. Ela só não tem acesso à variável a classe livro, só tem essa variável nome através dos métodos que são passados. Se eu transformar ele em protegido, como está aqui, agora a classe livro tem acesso à variável nome como se fosse dela mesma. Porque eu tenho acesso a todos os atributos protegidos da minha classe pai ou da minha classe mãe. Tranquilo isso aí? Então aí é um quadro que já está... Peraí, repete, por favor, não entendi o último slide. Primeiro desse jeito, fica claro que isso dá um erro? Aham. Nome é um atributo privado, então ele Exato. só existe na classe produto. Se eu falar que livro estende produto, isso aqui, ó, nome igual a n, não funciona. E esse preço também não funciona, né? Preço também não, Ok. que é como se não existisse na classe livro essas duas variáveis, beleza? Aham. Como são as formas de resolver isso? Uma forma simples eu não faço métodos públicos get set para nome? Passa. Se eu colocasse aqui set nome igual isso passar um n, esse construtor funcionaria. Uhum. E eu guardaria em nome sem problemas, tá? Mas uma outra forma é que se produto é uma classe que eu sempre vou herdar, e a classe que vai herdar de produto é normal que ela manipule a variável nome, eu posso escolher dizer que a variável nome e preço de produto ela é protegida. Uma vez então que eu herdo o livro de produto, eu tenho acesso a nome porque ele está protegido. Protegido é acesso na classe e nas classes que herdam dela. Ficou mais claro, Henrique? Entendi, Fez, entendi. Então aí esse quadro é o mesmo quadro do slide anterior. O público, eu tenho então agora 4 níveis de acesso. A própria classe, que todos dão acesso.
o pacote, que é no mesmo diretório, arquivos separados do diretório, só o privado aqui não. Se eu colocar public, todo mundo tem acesso. Se eu falar protegido, o pacote vai ter acesso também, tá? E se eu falar que é amigo, amigo seria esse método sem definição nenhuma, Vazio. o pacote tem acesso. Vazio. Se eu falar que ele é protegido, nesse caso, ó, subclasse em pacote diferente. A subclasse provavelmente tem acesso se for público e protegido, mas amigo não. Se não for, não. E o público só tem acesso se eu tiver em uma subclasse tão diferente que eu não teria acesso. Tá? Mas só um quadrinho para a gente depois rever com calma. E agora, nesse caso aqui, o produto, a função é caro, ela está presente em livro, eletrônico, CD e DVD, correto? Todos eles com preço maior que 100. Faz sentido nesse caso? Sim. Eletrônico maior que R$100 é caro? Não, depende. Não, meu. Um LEDzinho é barato. É subjetivo isso aí. A gente... Vamos pensar Mas que eletrônico é um eletrodoméstico. celular. É isso. Pode ok. ser também. CD e DVD já caiu em desuso. Vamos supor se fosse uma música. Ou um CD em preços anteriores, que é R$50 um CD e DVD. Isso é caro? Maior que R$100 é caro, maior que 50 é caro. Entendeu? Isso é relativo, né? Então, eu tenho algumas funções que, apesar da classe produto definir a função é caro, eu posso fazer duas coisas que são parecidas, mas são diferentes. Uma coisa é reescrita e outra coisa é sobreescrita. Em bom português, alguém sabe dizer qual é a diferença de reescrever e sobreescrever? Reescrever, se apaga. Escrever, se apaga, escreve de novo. Beleza, Isso aí. ok, ótimo. E sobreescrever? E sobrecarregar? Escrever em cima. Eu vou definir para vocês que, na verdade, as palavras que eu gosto mais já são reescrita e sobrecarga, tá? Eu vou usar sobrescrita como um similar. Olha nesse caso, eu criei uma classe eletrônica, uma TV de 40 polegadas. Será que a função é caro é correta para um eletrônico com televisão? Concordo que não, né? Se eu falar que uma TV de 40 polegadas por R$200 é caro... Tá estragada, ou é roubada. Tá ruim, né? Então, olha só, vocês já repararam em alguma classe que vocês fizeram essa notação override? Não. Não. Sim. Alguns devem ter se deparado com ela, né? Então, repara o que é o override. Que no Java ele existe, tá? Em outras linguagens não tem nenhum marcador. Em Java ele é um marcador optatório. Antigamente ele era opcional. Hoje a classe não compila se não tiver no lugar certo. É um indicador. Que é o seguinte. A classe produto não tem função é caro? Tem. A classe eletrônico escreveu uma função é caro igualzinha a de produto. Igual significa uma função com o mesmo nome, mesmo número de parâmetros e número de parâmetros. Correto? Então essa função é caro, sem parâmetros, ela está reescrevendo a função é caro da classe produto. Fica claro isso? Que override em português seria sobrescrever, né? Ou reescrever, ou escrever por cima. Então, se eu falar eletrônico ponto é caro, embora produto tenha uma função é caro pronta, ele vai chamar quem? Essa função sobrescrita. Fica claro isso aí ou está confuso? Eu entendi. Se eu não escrever uma função é caro, ele vai usar qual função que é caro? Da classe produto. Está pronta. Agora, se eu entendo que a função é caro de produto não é adequado para eletrônico mais, eu posso usar o mesmo nome e sobrescrever. E ele vai usar a versão mais específica e não a mais genérica. Entendido? E vocês vão reparar que isso acontece em Java em especial, ou as funções que são sobrecarregadas, ele obriga a colocar essa anotação override em cima delas.
Muito embora a grande maioria das outras linguagens de programação, isso não existe. Esse marcador é para orientar o programador. É chato colocar, mas sempre que você abrir uma classe e você ver esse override, você já sabe. Eu estou mexendo numa função que alguém já escreveu. Então tem que tomar cuidado com essa função para não fazer besteira com ela. Entendido? Em Java eu tenho esses arroba, esses annotations, são anotações, são metadados, não é um fonte exato, mas são indicativos que Java usa dentro do fonte para orientar e documentar o sistema. Quem virar um programador Java mais avançado vai fazer uso desses arrobas, essas anotações o tempo inteiro. Eu vou até falar um pouco, agora no horário oportuno, eu acho, sobre o processo de compilação de Java, mas tudo que você vê de arroba alguma coisa no seu fonte, na verdade aquilo não é programação em si, são anotações da linguagem para orientar tanto o programador quanto o compilador sobre o que é para ser executado naquele fonte. Quando fui fazer a lista, né, o Wilton passou, ele deu isso também quando eu fui usar o toString. Porque o toString, eu vou falar inclusive muito especificamente dele. O toString, ele é um método padrão, todo objeto tem toString, se você quiser reimplementá-lo, você tem que fazer uma sobrescrita sobre ele. Esse é justamente um dos principais exemplos que eu vou usar. Beleza? Agora, além de falar de sobrescrita, eu tenho um outro conceito que é sobrecarga. Olha só, a classe produto, ela tem a função dar desconto, que recebe um double por parâmetro. Correto? E uma implementação inútil aqui embaixo. E quando eu faço a classe livro, eu tenho a mesma função dar desconto. Mas aqui eu não tenho arroba override. Por quê? Por que aí não tem override? Porque não foi sobrescrito, foi feita sobrecarga. Mas o que seria então sobrecarga? Aí você me aperta, o patrão. Só ali na frente. O que é sobrecarregar uma coisa? Dá mais carga que a suporte. Escrever mais na frente? Dar mais carga, fazer 2, 3 coisas, né? Assim? Não uma coisa multitarefa. Multitarefa não seria uma sobrecarga? Acho que sim. Entendeu? Bem, nesse caso específico, olha só. Em Java, a escolha de um método é baseada no seu nome, que é dar desconto, e no seu atributo. Então aqui, dar desconto, no fundo, são duas funções diferentes. Elas não são a mesma função. Eu sobrecarreguei o nome dar desconto com duas coisas diferentes. Uma eu recebo um valor double e outra eu recebo um valor inteiro. Fica claro que é uma sobrecarga? Vai ficar mais claro porque vocês já fizeram sobrecarga várias vezes. Aonde que vocês fizeram sobrecarga nesse trabalhinho que vocês estão fazendo comigo? Qual é a função que recebeu sobrecarga? Calma, professor, tô pensando. Então, vocês sobrecarregaram o construtor, não sobrecarregaram? Só, verdade. Por que vocês sobrecarregaram o construtor, já que é verdade? Porque você falou. Vamos lá, Wilker. Por que você sobrecarregou o construtor? Porque coloquei, tipo, mais que uma função dentro dele. O construtor, na verdade, você chama ela não diretamente, usa o new, né? Mas você, em vez de dar nomes diferentes para construtores diferentes, você usa o mesmo construtor,
Algumas vezes você passa sem parâmetro, algumas vezes com 2 parâmetros, mas o nome da função é a mesma. Justo. Assim como aqui, a função dar desconto, ela pode ser passada como double ou como inteiro, mas são funções diferentes. Vale lembrar que em Java, o valor de retorno não define uma assinatura. Então, se eu fizesse void dar desconto, double valor, e aqui embaixo fizesse boolean dar desconto, double valor, aqui eu teria o override. Porque em Java, a assinatura de um método é definida pelo seu nome e os seus parâmetros. O retorno é só uma consequência. Fica claro? Claro. Nesse caso, olha só. Se eu colocar o override, apesar do override ser uma notação simbólica, o Java diz, cara, você falou que é override, mas tem nada de override aí não. Então, se você colocar o override de forma incorreta, o Java te alerta. Esse override, então, ele é só um alerta. Você editou uma função, uma classe, e tinha lá o override? Ah, então alguém já reescreveu isso aqui. É mais um indicador para você não se esquecer que você está sobrecarregando ou você está sobrescrevendo uma função existente. Tá ok? Então, quando eu tenho vários métodos com o mesmo nome, eu falo que estou sobrecarregando, tá? Como eu falei agora há pouco com vocês. Distinção sobre métodos sobrecarregados tem algumas diferenças, tá? Por exemplo, se um determinado... esse exemplo é interessante. Não só em número de parâmetros, mas em tipos. Mas a ordem também acontece sobrecarga. Multiplicar long vezes int é diferente de int vezes long. Tá ok? Porque eu não posso converter um long em um inteiro. Todo mundo entende isso? Nem usando caching? Não, mas aí o caching não é conversão. O caching Não é você uma conversão, forçou. ele vai cortar, né? Não, mas só que aí quando você faz a conversão, ao chamar a função multiplicar, a conversão roda antes de chamar a função. Então você não está convertendo automaticamente, você está dizendo, olha, sabe esse long? Não é long, é multiplicar passando no inteiro, porque ele vai ver o resultado da conversão antes de chamar. Entendeu? E aí, Samuel, entendeu? Entendi. Bem, um dos problemas de sobrecarga é porque alguns tipos primitivos eles podem ser automaticamente convertidos, então isso dá alguns problemas. Geralmente objetos não são automaticamente convertidos, mas se houver ambiguidade, ele converte, tá? Vou dar um exemplo específico. Aqui eu fiz multiplicar long int e int long. Se eu fizesse long long e int, ia gerar ambiguidade. Por quê? Se eu fizer a função multiplicar long x, long y, ela é a mesma função se eu fazer multiplicar int x, int y. Não daria sobrecarga. Por quê? Porque no tipo primitivo, todo inteiro é automaticamente convertido para long, sem nenhum tipo de problema. Isso fica claro? Mais ou menos. Bem, vamos falar um pouquinho disso depois. Então, olha só, neste caso aqui em especial, o valor de retorno, como eu falei, ele não importa, tá? Se ele é int ou double, na verdade isso não faz diferença na assinatura. Por quê? Quando eu resolvo, se isso aqui fosse possível, eu fazer função retorna 10, passando nada e passando nada, um int e um double, quando eu fazer retornar 10, neste caso aqui, até funcionaria. Só que nesse caso aqui, que eu faço um print ln, qual retornar 10 que eu tenho que chamar nessa função? Fica claro que há uma ambiguidade? Eu peguei... Sim. Não tem nenhuma diferenciação de um para o outro.
Então, como gera ambiguidade, é proibido. Então, quem define a assinatura de um método é seu nome e o parâmetro. Essa construção aqui não é possível em Java. Ele não vai funcionar, porque em casos como esse, ele não sabe qual é a função que ele deve chamar. Beleza? Outra coisa interessante, que eu vou continuar, vou encerrar a teórica já, para dar aula de 1 hora. Nesse caso aqui, olha só, eu vou ter um override diferente, tá? Eu tenho a classe produto, e a classe produto tem a função imprimir, correto? E eu imprimo o nome e o preço. Até aí tá ok? Acho que sem problemas, né? Ok. Repare que agora eu faço o livro estender produto e a função imprimir foi um override. Tá bem claro que isso aqui é um override? Sim. E se eu quisesse, apesar de ser um override, eu quero executar tudo que meu pai faz, mais alguma coisa. Eu posso fazer isso aqui, ó, super.imprimir, chama a função imprimir do meu pai e depois eu rodo o que eu tenho que fazer. Super. Entendi. Você faz tipo um complemento dela. É a mesma coisa que eu mostrei para alguns de vocês, alguns exemplos rápidos sobre o construtor com a palavra this, onde o construtor chamava o construtor, um outro construtor na classe. O this, abre e fecha parênteses, do construtor, teria uma função quase semelhante à palavra super. Mas super se referiria à minha classe pai. Então, se eu executar esse imprimir do livro, ele vai rodar o imprimir do meu pai e depois o que eu vou fazer. Fica claro? Então, nesse caso, eu tenho uma sobrescrita, porque eu reescrevi sobrescrevendo, complementando alguma coisa. Como eu falei, eu posso fazer a mesma coisa com construtores. Se eu tenho a classe produto que recebe dois parâmetros, dois caras por parâmetro, nome, produto e preço, nome e preço, no meu construtor de 4 parâmetros, eu posso pegar os dois que estão funcionando e chamar super com os 2 parâmetros. Eu vou chamar o construtor do meu pai antes de rodar o meu, para não ter que copiar e colar o que ele fez. Tranquilo isso aí? Aham. Bem, tecnicamente, eu vou pausar aqui os slides neste ponto, porque aí eu vou até pausar essa aula, vou pausar a gravação e vou mostrar algumas coisas especiais de objetos antes de eu continuar falando aqui de uma série de elementos diferentes de herança. Tá ok? Até aí tranquilo? Alguma dúvida sobre essa primeira parte da aula? Porque eu vou dar mais um áudio de mais uns 15 minutinhos, só que é a aula prática agora. Tranquilo. Tranquilo a aula teórica? Posso encerrar essa primeira parte? Acho que pode. Então, encerrando agora, até a próxima, até daqui 1 minuto.